Boa noite a todos. É com grande satisfação que iniciamos o PAS deste ano de 2025 com a apresentação do Evangelho do Espiritismo da Casa do Caminho em Tambaú, uma casa de passes, orações, ensinos e estudos. Hoje, dia 8 de janeiro de 2025, com a live, os sorteios do livro e da pintura mediúnica já foram realizados aos presentes aqui na casa. O Evangelho de hoje: há muitas moradas na casa de meu Pai, que cada um escolhe a casa, diferentes estados da alma na erraticidade. E o livro de hoje é O Médico Jesus, de José Carlos de Luca, O Poder da Vontade. O poder da vontade. Não esquecer que, basicamente, toda cura depende da movimentação da vontade do próprio enfermo, sem cujo concurso determinante ela não ocorrerá. Quem disse isso foi Bezerra de Menezes. E José Carlos de Luca nos diz o seguinte: não se sinta impotente diante dos desafios que surgirem em seu caminho. A sensação de impotência, quando prolongada, traz repercussões negativas para a função imunológica, que é o mecanismo de defesa do organismo contra várias doenças. Seu abatimento espiritual repercute em cada célula do corpo. Compare seu organismo a um exército, sendo a mente o general e as células os soldados. Se o comandante enfraquece, toda a tropa também se abate. Há dentro de você uma força grandiosa, capaz de lhe impulsionar para a superação de quaisquer desafios. Não deixe essa força estagnada. Jamais se dê por vencido. Para tudo, sempre há uma saída. Sempre haverá uma solução. Deus não quer ver você derrotado, ainda que as experiências difíceis sejam por vezes necessárias ao desenvolvimento dos nossos potenciais. Deus quer a sua vitória, e as dificuldades são apenas os meios pelos quais Deus se utiliza para lhe mostrar o quanto você é capaz de realizar. Sem as dificuldades, você provavelmente não sairia do mesmo lugar, viveria na ignorância do próprio poder. A doença veio trazer um aperfeiçoamento em todos os níveis da sua vida. Você é forte, vigoroso, a saúde é seu estado natural. A doença é um acidente de percurso que você superará com a ajuda dos médicos, mas sobretudo com a força divina que Deus soprou em você quando o criou para ser feliz e saudável. Antes de curar, o médico Jesus costumava perguntar aos enfermos: queres ficar curado? Com semelhante indagação, o divino médico queria saber se poderia contar com a vontade firme do paciente, pois sem ela, Jesus não realizaria algo contra o desejo daquele que, de uma forma ou de outra, ainda não se decidira pela libertação de suas dores. Conscientemente, a maioria dos enfermos deseja se curar. Entretanto, nos planos do inconsciente, nem todos querem se livrar de suas feridas, pois elas são bengalas psicológicas, através das quais obtêm alguma vantagem da situação. Será que inconscientemente adoecemos para chamar a atenção de alguém? Para punir determinada pessoa? Para não enfrentar certa situação que nos desagrada? Ouçamos com atenção a pergunta do Cristo: queres ficar curado? Então, será que inconscientemente adoecemos para chamar a atenção de alguém? Para punir determinada pessoa? Para não enfrentar certa situação que nos desagrada? E com tudo isso, vamos recorrer à prece, à alegria da prece. Vamos tirar de dentro de cada um de nós a alegria do dom da vida, que é única, e nesta batalha vamos escolher qual a morada
na casa de meu Pai. Então a decisão é nossa. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Que bom vê-los de volta. E no início é sempre assim, né? Alguns estão viajando, outros. Vocês lembram naquela época, quando aqueles caminhãozinhos tinham aquela manivelinha na frente? É mais ou menos assim. Tem que girar a manivela para dar partida. Mas é bom de novo estarmos juntos, né? E na continuidade de nossas reflexões sobre o Evangelho, só lembrando, sequencial, né? Nós vimos o objetivo da obra, o Evangelho foi Espiritismo. Nós vimos o objetivo da obra, vimos o controle universal do ensino dos Espíritos, vimos notícias históricas, vimos Sócrates e Platão, isso tudo é a introdução do Evangelho. E começando a refletir sobre aquele conjunto de capítulos que mais ou menos especifica o plano divino para nós. Nesse, o primeiro capítulo foi não vim destruir a lei. O segundo capítulo foi aquele que Jesus diz: meu reino não é deste mundo. Olha só a concatenação de Kardec. Esse é o trabalho de Kardec. O conteúdo vem dos Espíritos, mas a coordenação, a organização, Kardec. Então veja, não vim destruir a lei. Depois, meu reino não é deste mundo. No terceiro capítulo, há muitas moradas na casa do Pai. Vejam só, a sequência. Meu reino não é deste mundo. Há muitas moradas na casa do Pai. E na última quarta-feira do ano passado, nós começamos esse capítulo. Não se turbe o vosso coração. Há muitas moradas na casa do Pai. Se assim não fosse, eu não teria dito. E com isso nós avançamos na reflexão desse capítulo que eu particularmente, é difícil falar do Evangelho, né? Mas eu particularmente gosto muito desse capítulo. Há muitas moradas na casa do Pai. Então nós vamos estar refletindo sobre diferentes estados da alma na erraticidade, que é o tema de hoje, diferentes categorias de mundos habitados, a destinação da Terra, causas das misérias humanas e depois as instruções dos Espíritos, que nos dá a categoria de mundos. Esse é o conteúdo deste capítulo. E hoje, especificamente, este tema, que é o item 2, diferentes estados da alma na erraticidade. O que é isso? O que significa essa erraticidade? Diferentes estados da alma na erraticidade. O que significa? Alguém gostaria de compartilhar seu entendimento? O cara já está rindo. Diferentes estados da alma na erraticidade. O que vem a ser isso? Lugar esquisito. Lugar esquisito? É brincadeira. Alguém gostaria de compartilhar conosco seu entendimento? Diferentes estados da alma na erraticidade. Bom, aqui já estamos falando de seres no plano espiritual, ok? Ou seja, de onde nós viemos, para onde nós voltaremos. Mas erraticidade, não tem um estranho, né? O povo está errado lá. É do verbo errar? Até é, mas não é isso. Não é isso. Erraticidade, nós poderíamos sintetizar da seguinte forma: é um intervalo, digamos assim, entre uma encarnação e outra, que é passada no plano espiritual. E erraticidade tem muito a ver com o estágio evolutivo no qual nos encontramos. Que em estando no plano espiritual, estamos lá às voltas com as nossas necessidades de aprendizado
as voltas com as nossas conquistas, e o resultado disso serve como programação para a próxima encarnação. Esse estado é o que nós denominamos, que os espíritos denominam de erraticidade. À medida que o aprendizado vai acontecendo, à medida que a necessidade de ajustes vão diminuindo, o espírito vai se elevando, esse processo de erraticidade vai se tornando menos intenso, a ponto de, entre os espíritos superiores e os espíritos puros, isso já não existe mais. Ou seja, os espíritos puros já deixaram o estágio da erraticidade. Ou seja, eles já não precisam mais da dinâmica das reencarnações para a realização do aprendizado que se faz necessário. O aprendizado deles acontece nas dimensões que nós não conseguimos conceber. Ok? Então, dito isso, nós vamos poder mergulhar nesses diferentes estados dos espíritos, da alma, na erraticidade. E ele começa assim: a casa do Pai é o universo. E na última quarta-feira nossa aqui, nós compartilhando com vocês algumas informações, alguns dados que refletem o que significa no atual estágio nosso de compreensão do que é esse universo. Falando do planeta Terra, falando do sistema solar, falando da nossa galáxia, que ela tem 100 mil anos-luz de diâmetro, falando que a nossa galáxia imensa faz parte de um grupo de galáxias, que esse grupo de galáxias faz parte de um supergrupo de galáxias, e assim sucessivamente até o horizonte observável do universo, que tem, para nós daqui, cerca de 13,7 bilhões de anos-luz. Um ano-luz equivale a 9,5 trilhões de quilômetros. Eu não sei o que é isso, não sabemos o que é isso. E isso considerando o ponto de observação no qual estamos. Se pegarmos alguém que esteja próximo desse limite observado, ele vai ter mais 13,7 bilhões de anos, ou seja, a ideia do infinito. A ideia do infinito. E aqui nós comentamos também que nós estamos falando apenas do universo físico. E o universo físico nós conhecemos. Sem falar aí das teorias dos multiversos, de outras dimensões, e aí entre outras dimensões é do quê? A dimensão do espírito, a dimensão espiritual. Essa é a casa do Pai, infinita e eterna. Nós não temos condições de mensurar, porque não é mensurável o que seja infinito, e nós não temos condições de imaginar o que seja eterno, porque o infinito e o eterno, eles acontecem fora da dimensão espaço-temporal. Ok? Daí a questão da imobilidade, da imutabilidade divina e assim por diante. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Né? Alguns dos atributos que nós já repetimos, já falamos, compartilhamos. E aqui, Leon Denis é ótimo. Ele me vem com essa. Veja, nós falamos, a casa do Pai é o universo infinito e eterno. Deus é a inteligência suprema. Tudo isso é regido por essa inteligência suprema. E dele, Pai, saiu. Né? Causa primária. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O ponto ômega para onde tudo converge. Aí Leon Denis, no livro do Cristianismo e Espiritismo, lá no capítulo 10, ele diz assim: nessa unidade suprema, que não é causa primária, quando eu li isso aqui, eu falei, cara, o Leon Denis está ficando lelé. Né? É claro que não. Nessa unidade suprema, que não é causa primária, vejam só, como dizem uns, nem uma causa final, como pensam outros. Olha, mas a causa eternamente ativa, donde emana toda a vida. É fantástico isso. É fantástico, né? Preenche a nossa razão, não tem mais espaço para perquisições. É isso. Deus cria, sustenta, direciona permanentemente. E daí essa definição
de Leon Denis é extraordinário. É extraordinário. E aí, seguindo o texto do Evangelho, as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradia, diferentes e necessárias ao adiantamento dos mesmos espíritos. E aí é algo que nós vamos pensar. Primeiro, é impossível, é ilógico imaginar que essa infinitude desse universo, só aqui no nosso grãozinho de poeira, nesse pálido ponto azul, nas palavras Carl Sagan, a vida se manifestou. Até alguns séculos atrás, nós achávamos que aqui era o centro do universo. Que tudo girava em torno. Que o céu era por camadas. Que as estrelas, umas brilhavam mais, outras brilhavam menos, porque o buraquinho lá na abóbada celeste era menor ou maior. E fomos descobrindo gradualmente essa tremenda revelação da infinitude e da eternidade divina. E, óbvio, gradualmente fomos percebendo, se isto é um processo permanente e que se acontece ao longo das eternidades, que o estágio desses mundos muda. Que o universo, na realidade, é uma sinfonia cheia de luz e cores, onde os mundos, as galáxias, surgem e voltam ao seu plano original, após terem cumprido a sua função de suporte da vida. Elemento material, suporte à vida, à manifestação da vida, o elemento espiritual. Fim do ciclo daquele conjunto de espíritos, naqueles determinados mundos, esses mundos cumpriram a sua função e voltam ao fluido cósmico universal. O que significa que o processo, a lei do progresso, é uma lei universal. E que cada mundo responde ao conjunto, ao nível, ao estágio evolutivo no qual se encontra aquela humanidade que ocupa aquele mundo. E aí depois vem a classificação que os espíritos fazem de mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos regeneradores, mundos felizes e mundos celestes. Ok? Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito da erraticidade. Ou seja, quando pensamos em mundos, em moradas, nós imaginamos mundos, locais, lugares, mas pode ser dimensões, planos, conjuntos a se manifestarem na espiritualidade. Vejam só, e esses conjuntos que se unem por sintonia e afinidade estão disseminados no universo. E aí Leon Denis, de novo ele, nos diz o seguinte: desde que estudamos o problema da vida, a situação do espírito depois da morte, encontramos-nos em face de um estado de coisas regulado por uma lei de justiça que por si mesma se aplica, sem tribunal, sem julgamento, mas a qual não escapa um só dos nossos pensamentos, nenhum dos nossos atos. Leon Denis também nesse livro Cristianismo Espiritismo. Veja, faz pensar. Já passou da hora de deixar para trás as nossas concepções infantis da época que nós aceitávamos dogmas sem discutir, até porque se discutir virava um churrasquinho, como muitos viraram. Ia para a fogueira, era torturado. Fomos torturados, ou torturamos. Vai saber. Ou torturamos. Não é isso. Não existe essa coisa de julgamento, de tribunal, de céu, de inferno, de lugares definidos. Mas um processo de uma lei inerente a cada um de nós. Porque essa lei representa a presença do Pai na criatura, conectar diretamente com a nossa consciência, que nos dá o bem-estar ou o mal-estar dos nossos comportamentos.
se estivermos pensando e nos comportando de acordo com as leis naturais, nos traz uma sensação de bem-estar, de serenidade, de paz. Ao contrário de insegurança, de dificuldade, enfim, por aí vai. Ocorre que importa que nós entendamos de uma vez por todas que esse processo é um processo individual, de cada um, indelegável. E essa é a essência da moral espírita. A autonomia. O espírita é aquela criatura que está descobrindo cada vez mais que depende menos dos outros nos seus comportamentos e mais de si mesmo. Autonomia. Nada, ninguém vai dizer para nós o como nos comportarmos vis-à-vis as leis divinas. Está escrita em nossa consciência, questão 625 do Livro dos Espíritos. 621 do Livro dos Espíritos. Está escrita em nossa consciência. E nós sabemos quando atuamos de acordo com as leis divinas ou quando delas nos afastamos. Autonomia. O outro aspecto da moral espírita é a liberdade. Liberdade. É verdade que nós carregamos os condicionamentos das nossas vidas passadas. É verdade que o conjunto de aprendizados que nós trazemos nas nossas vidas passadas se manifestam hoje em tendências. É verdade que na nossa vida de relações muitas vezes nos sentimos podados. Mas é sumamente verdade que a última decisão é nossa. Que o que estamos aprendendo é exatamente viver de uma forma reflexiva e não instintiva. Vejam só. Nós estamos aprendendo a viver de uma forma reflexiva, elevando a nossa percepção, e a decisão é nossa sempre. Agora leu há pouco a passagem do João de Lucas falando da vontade, que é uma das potências da alma nas palavras de Leon Denis, que está na questão 909 do Livro dos Espíritos. É nossa liberdade. Depende de nós essas decisões. E ao mesmo tempo, outro aspecto da moral espírita é a responsabilidade. Responsabilidade perante quem? Perante Deus? Vou pedir perdão a Deus? Vou pedir perdão a Jesus? Vou pedir perdão. É o auto-perdão. É o autoconhecimento. É o processo de autotransformação. É o processo de conscientização das necessidades de transformação que precisamos realizar. E aí sim vem essa questão do auto-perdão. Então vejam, autonomia, liberdade e responsabilidade é a síntese da moral espírita que cada um de nós está aprendendo a identificar e a realizar dentro de nós nesse processo de transição planetária que acontece no ídolo de cada um de nós. E aqui, com isso, com essa reflexão, nós começamos a entender os diferentes estados da alma na erraticidade. Sigamos. Conforme se ache o espírito mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontra. Não é lugar, percebem? É sintonia, é afinidade, a força de atração que vige na matéria, também no plano espiritual. Em sintonia e afinidade. Então variarão ao infinito o meio em que ele se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenham. No Livro dos Espíritos, questões 237 a 256, os Espíritos envolvem a questão das sensações e percepções dos Espíritos, que, obviamente, vão se modificando e se ampliando à medida que nós nos sublimamos. Quando pensamos, quando estamos aterrados ainda às questões da matéria, leia-se em outras palavras, ao nosso ego, nós estamos pensando, lidando de uma forma muito pesada, em frequências muito pesadas. E o que significa isso? Significa que a nossa percepção eu vou usar essa palavra, eu sempre me foge um sinônimo depois, é obnublada, tampada, digamos assim, por essa
visão por essas vibrações pesadas. Quando nós nos recolhemos ao nosso castelinho egóico, quem esteve conosco no ano passado lembra que nós utilizamos essa figura para caracterizar o nosso ego. O que acontece? Veja, nós não falamos que Deus está presente em toda a sua criação, em todas as suas criaturas. É o foco de luz que permeia toda a criação, cuja essência é justiça, sabedoria, inteligência suprema, e cuja essência é justiça e amor. O egoísta ama? Não. Ele quer ser amado. Ele quer ser o foco de atenção, mas ele não ama. Ele não tem a capacidade da devoção, da renúncia, do sacrifício. E quando assim o fazemos, o que está acontecendo conosco? Nós estamos nos fechando nesse castelinho egóico, nos distanciando da luz divina, plasmando as nossas trevas. Nós não somos jogados nas trevas, nós plasmamos as nossas trevas. Quando nós nos isolamos de forma egóica, quando nós não desenvolvemos a sensibilidade para com a dor e o sofrimento do próximo, nós estamos plasmando a retirada, nós estamos nos distanciando da luz, nós estamos nos distanciando da vida em comum. E daí não é surpresa nós estarmos no plano espiritual, voltarmos ao plano espiritual, nas nossas próprias trevas, na nossa própria solidão. Percebe? Nós é que plasmamos isso. Não há julgamento, não há alguém que vai chegar lá e fazer um pezinho nas balanças do bem e do mal que nós praticamos. É a nossa consciência, são os nossos pensamentos que, em vibrando dessa forma, plasmam em nós a natureza desse pensamento, desse sentimento, dessas percepções. Gente, é de extrema importância que nós reflitamos sobre isso, porque essa construção nós estamos realizando aqui e agora. Toda vez que nós aderimos a uma polarização, quer seja na área política, do esporte, da cultura, qualquer uma que seja, e jogamos energias negativas para o outro lado, nós estamos nos fechando. Somos irmãos. E veja, não necessariamente precisamos sair às ruas para isso. Não necessariamente precisamos erguer bandeiras e ir lá na Paulista. Basta emitirmos nossos pensamentos. Muito mais do que uma presença física, os nossos pensamentos têm esse poder. Não precisamos estar numa linha de frente de uma guerra, lá na Ucrânia ou na Rússia, no Oriente Médio, no Afeganistão, nos países africanos, nas coroas das nossas grandes metrópoles, para ficar criticando, se posicionando. Mentalmente estamos participando dessas guerras, porque as guerras exteriores acontecem porque o guerreiro interno ainda está indomado. Senhor, fazer de mim instrumento de vossa paz, disse Francisco. Só o auto-pacificado pode ser um pacificador. Só um auto-pacificado pode ser um pacificador. Continuando. Enquanto uns não podem se afastar da esfera onde viveram, desencarne e continua. Desencarne e continua lá na casa, no lugar, no túmulo, muitas vezes. Desencarne e fica lá. Alma penada. Não é ironia. É porque o termo que as pessoas falam, alma penada. Casa assombrada. São criaturas, nossas irmãs, em processo de dor e sofrimento, apegadas àquelas condições, porque não tem peso específico para alçar em voo na espiritualidade. Então, enquanto uns podem se afastar da esfera onde viveram,
Outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Quando estão encarnados, durante o nosso sono, nós saímos do nosso corpo físico. Isso se chama desdobramento. Tem vários estágios. Se nós sairmos do nosso corpo físico com o nosso duplo etérico, nós ficamos aqui. E temos os sonhos psicológicos. Aqueles que não tem muita cor, não tem som, não tem muito movimento. E ficamos no nosso quarto, na nossa casa. Se nós desdobramos e deixamos o nosso duplo etérico e o nosso corpo astral, nós percorremos qualquer lugar do planeta, por causa da leveza, do peso específico. E pouquíssimos de nós, têm a condição de se desdobrarem e deixarem o duplo etérico e o corpo astral e saírem apenas com o corpo mental. Esses percorrem o universo. Peso específico. Quanto mais evoluído ser, mais sutil são esses corpos espirituais, instrumentos do espírito. Se nós mantivermos uma dinâmica de vida aqui voltada aos nossos interesses puramente materiais, aos nossos desequilíbrios na área da sexualidade, das drogas, das maledicências e tudo mais, o nosso peso específico vai refletir esse tipo de comportamento. Não sairemos daqui. Por outro lado, se já conquistamos a capacidade moral de sair do nosso comodismo e irmos ao encontro do próximo, desenvolvemos a capacidade de ouvir e de servir, nós já estamos deixando para trás as atrações da matéria e nos sutilizando, e nos espiritualizando, conquistando valores espirituais. O nosso peso específico vai se atenuando. E quando desdobramos, durante o sono, nós vamos para conjuntos no plano espiritual compatíveis com essa vibração. Percebem? Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, as próprias trevas, as trevas não são um lugar, gente. O lugar se constitui pelo acúmulo, pela união de seres no mesmo patamar de sintonia e vibração. Não é um lugar. É uma reunião de espíritos em processos trevosos, cujas trevas foram de novo moldadas por cada um deles. Os bem-aventurados gozam de resplendente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Ampliam-se as sensações, ampliam-se as percepções. O belo do universo, da obra divina, se manifesta para essas criaturas. Melhor, essas criaturas desenvolvem a capacidade de perceber esse belo. Que sair. E finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, o que significa isso? No plano espiritual, a consciência nos alerta do que fizemos. No plano espiritual, nós não temos essa casca, esse escafandro, esse instrumento abençoado de trabalho do nosso corpo físico. Lá, quando pensamos, os nossos pensamentos são moldados e constituem o nosso corpo astral. Dão ao nosso corpo astral a natureza desses pensamentos. E eles ficam retinindo em nossa consciência. E fica um processo de monoideísmo. Por quê? Nesses remorsos é muito comum as nossas vítimas, aquelas criaturas que nós prejudicamos, assassinamos, etc. Ou os nossos algozes sem a capacidade nossa do perdão. Esses processos limitam o ser a essa dinâmica de ficar envolvido com esses próprios pensamentos, com esses próprios processos. Então, finalmente,
atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulado, ou seja, isolado, não percebe. Essa criatura não percebe o seu redor. Vejam só, o sofrimento que isso causa, sem ter noção de quando isso termina. A sensação de que esse sofrimento é eterno. Sensação, porque não é eterno. Sem consolação, porque ele não tem a capacidade, naquele momento, de receber essa consolação, embora nunca estejam só. Os seres que o amam, os seus mentores, os seus amigos espirituais, estão o tempo todo monitorando essa coisa, mas ele não capta, ele está encerrado nesse processo. Separado dos que constituem objeto de suas afeições. Matei por amor. Ou vou me suicidar para acompanhar minha amada ou meu amado. É só em romance. E mal. E romance mal escrito. Porque se uma criatura, se o que ela pretende é se aproximar da criatura que voltou antes ao plano espiritual, que desenvolva da melhor forma possível o restante da sua encarnação. Quando alguém se mata por amor, que não é amor, é egoísmo, é posse, a última coisa que ele vai ver é a criatura amada, que pode estar ao seu lado, trabalhando, orando, vibrando por ele, mas ele não percebe. Olha só, isso nós sabemos hoje. Os Espíritos conservam essas informações. Então, se nós queremos conquistar o direito, a capacidade, a alegria e a felicidade de nos reunir com aquele que nós amamos, façamos o que temos que fazer aqui. Cumpramos nosso dever moral na nossa presente encarnação. Enquanto eles, então, pena sob o guante dos sofrimentos morais, o justo, em convívio com aqueles a quem ama, frui as delícias de uma felicidade indizível. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas e nem localizadas. E aqui eu quero lembrar que vale a pena uma visita ao livro da Codificação Céu e Inferno. Acho que eu já comentei com vocês. Estou comentando de novo, porque lá Kardec, ele colecionou uma série de depoimentos disso que nós estamos comentando aqui, desses diferentes estados da alma na erraticidade. Então lá ele tem os espíritos felizes, os medianos, os sofredores, os suicidas, os criminosos arrependidos, os espíritos endurecidos e as expiações terrestres. São capítulos do céu e inferno que relatam tudo isso. Bom, fora isso, a literatura espírita plena desses relatos. A obra de Helena Luiz é plena desses relatos. Ivone Pereira, Cônica Miranda e tantos outros. O importante é que nós tenhamos claro que muitas são as moradas da casa do Pai. Que cada uma dessas moradas, que em cada uma delas nós encontraremos espaço para que nos acolherão, desde que exercitemos a nossa autonomia, a nossa liberdade e a nossa responsabilidade perante as leis divinas, as leis naturais. Meus irmãos, minhas irmãs, muita paz. Pai de infinito amor, Jesus, Mestre querido, nós vos agradecemos, Senhor, a oportunidade abençoada das reflexões, de podermos usufruir dos ensinamentos que os teus mensageiros de paz e de amor trouxeram até nós. Senhor, que neste ano que se inicia, que essas reflexões caem fundo em nossas consciências, que mobilize o melhor dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, no nosso processo de autoconhecimento e de autotransformação. Se conosco, Senhor, não permita que fraquejamos, insufla-nos bom ânimo, para que possamos encontrar em cada aspecto de nosso existir as oportunidades abençoadas da transformação, do crescimento e da doação. Se conosco, Senhor, e auxilie-nos a sair do nosso comodismo, a sair das nossas ilusões
a sairmos do desperdício do recurso valioso do tempo, vai despertar em nós o sentimento de urgência desse processo de transformação que se faz tão necessário, especialmente na nossa fase atual do planeta. Que cada um de nós se transforme em agente dinâmico do processo de transição planetária. Que possamos nos encontrar, através do nosso trabalho, na próxima etapa do estágio evolutivo do nosso planeta, plenos de conquistas, de alegrias, de paz, de serenidade e de amor. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.